Eu confesso, senador, que às vezes eu tenho uma ponta de ciúme da oposição. Porque, como diria o Milor Fernandes, a oposição é o livre falar, é só falar. E esses dias, com o magérrimo PIB de 0,4% no segundo trimestre do ano e 1,2% nos últimos 12 meses, a oposição falou e falou da tribuna do Senado, nos jornais e tudo mais. Discursou com a facilidade e a desenvoltura de uma faca quente cortando um tablete de manteiga. É fácil falar, é só falar. E mais uma vez, a começar pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, a oposição desanca o governo pelo que ele tem de positivo, pelas suas virtudes, por exemplo, pelos investimentos sociais, que são ainda, no meu entender, muito poucos, um tanto quanto pobres. E elogia-o por iniciativas que representam o retrocesso, que expõem e denunciam a falta de coragem de arrostar com as consequências de uma ofensiva antiliberal, como é o caso das malfadadas concessões na área de infraestrutura e de energia. É por essas sinuosidades e descaminhos que a oposição ama o atual governo e o ex-presidente, volta e meia, marreta a cunha da discórdia entre Dilma e Lula. É o que faz Fernando Henrique Cardoso. Recomenda-se que não se refira à corda em casa de enforcado. Como a oposição julga que a lembrança do desventurado esfumou-se na proverbial desmemória brasileira, a miúde ela traz o espectro à cena. E ele não é nada agradável, como vou relatar. Em média, anualmente, o país cresceu pouco mais de 2% nos 8 anos de Fernando Henrique Cardoso, sendo que em 2 anos seguidos, 98 e 99, cresceu menos de 1%, como resultado das famosas medidas de austeridade e ajustes fiscais recomendadas pelo Fundo Monetário Internacional e aplicadas com diligência e disciplina por Malan e companhia. Medidas de austeridade, nunca é demais lembrar, tomadas só depois da reeleição de Sua Excelência, o presidente Fernando Henrique Cardoso. Nos 8 anos de Lula, que agora Fernando Henrique quer exorcizar como se fosse períodos de desatinos e bandalheiras, o Brasil cresceu, em média, anualmente, 3,6%. Uma maravilha? Não, nada disso. Números, cá entre nós, também sofríveis. De todo modo, registre-se que com o crescimento de 5,4% em 2007 e 5,1% em 2008, a expectativa era um salto chinês em 2009, o que não aconteceu por causa da debacle financeira global que se inicia já no ano de 2008. No entanto, com as medidas que Lula tomou quando a crise explodiu, as ilusões do capitalismo financeiro, medidas na contramão do que aconselhavam os tucanos, diga-se. O Brasil cresceu magníficos 7,5% em 2010, último ano do companheiro na presidência, como agora debocha Fernando Henrique Cardoso. É livre falar, é só falar. E a Folha de São Paulo também fala com a boca cheia de razões. Manchete do Jornal dos Frias, no dia 1º de setembro. Abre aspas. Brasil tem o maior ciclo de PIB fraco desde o Plano Real. Deixemos para lá o maltrato ao vernáculo, a limitação vernacular, vocabular, que resultou no inestimável título Maior Ciclo de PIB Fraco. E passemos ao conteúdo da manchete.
seria verdade. O maior ciclo de baixo crescimento desde o real. Teria razão a Folha de São Paulo? Vejamos. Nos anos nada graciosos de 98 e 99, o Brasil cresceu respectivamente 0,1% e 0,8%. Quer dizer, por 2 anos, o PIB Fernando Henriquista não superou 1%. Nos 4 trimestres de 98, o glorioso ano da reeleição, o país cresceu 0,1%. Nos 4 trimestres do ano seguinte, 99, o crescimento foi de 0,8%. Ora, o IBGE nos diz que ano passado, primeiro do governo Dilma, o Brasil cresceu 2,7%. No presente ano, na pior das hipóteses, vamos crescer 1%. Aonde, então, essa besteira da Folha de São Paulo, do maior ciclo de PIB fraco, em 98 e 99 ou em 2011 e 2012? Ah, sim, a edição da Folha, que traz a preciosa manchete, é a mesma que circulou em Minas Gerais, sem a foto de Lula e de Patrus na capa. O primeiro comício de que participou o ex-presidente depois de recuperado do câncer. A edição, que foi para outros estados, exibiu a foto do apoio de Lula a Patrus, em Belo Horizonte. A foto evaporou-se na capa da Folha. É o que leio, pelo menos, nos blogs. Senhoras e senhores senadores, por favor, não entendam as minhas observações como defesa intransigente da política econômica do governo Dilma ou do PT. Pelo contrário, não vejo em substância diferença entre a política econômica de uns e outros. Diferem-se em nuances, em ênfases, em preocupações sociais, e isto, concordo, não é pouco. E se há, quando há, o que sustenta o crescimento brasileiro dos Luzias e dos Saquaremas, não são a pujança de nossas indústrias, os investimentos em infraestrutura e inovação tecnológica, não são os investimentos sociais, são ainda as commodities, é a nossa porção colonial que se sobressai. Vou repetir, ainda outra vez, e quanto mais repito, mais me espanto. Vou repetir informações de um estudo da Associação Brasileira de Máquinas e Equipamentos, a ABMAQ. Nos anos 80, a produção industrial brasileira era superior à produção industrial da Tailândia, da Malásia, da Coreia do Sul e da China. Hoje, dados de 2010, não são nem de hoje, não produzimos mais que 15% do que eles produzem. E o que aconteceu de tão extraordinário nos anos 80 e 90 para que tenha havido um encolhimento industrial tão acentuado assim? Aconteceu, senador Tomás, aconteceu, senador Davim, aconteceu, senador Mozarildo, a tal abertura comercial, aconteceu a desregulamentação, aconteceu a nossa inclusão no mundo global, o descerramento às escâncaras, sem limites, das nossas fronteiras, à entrada de toda sorte de produtos. Diziam, é o preço de nosso ingresso à modernidade. Mas o que havia de mais moderno, de mais avançado em todo o planeta Terra, que, por exemplo, a indústria brasileira de autopeças, a Metal Leve, a Freios Varga, a COFAP, só para citar a vanguarda do setor, competiam e superavam as empresas afins. E isto globalmente era o Brasil procurando o seu lugar no processo industrial do planeta. E aí, Fernando II abriu os portos. E aí, o setor tecnologicamente mais desenvolvido da indústria brasileira só sobrou. E lá se foram, lembram, senhores senadores,
Da noite para o dia, lá se foram 250 mil empregos de trabalhadores altamente qualificados. E lá se foram transferidos para o exterior ou simplesmente fechados, os mais avançados centros de pesquisa e laboratórios de desenvolvimento de produtos. Enquanto outros países protegiam-se com tarifas que resguardassem a indústria e o mercado domésticos da concorrência internacional, casos específicos daqueles países que citei, China, Coreia do Sul, Malásia e Tailândia, nós, os moderninhos, os avançadinhos, os descolados, abrimos as comportas para toda sorte de bugigangas. Quanta liberalidade! Que magnífico espírito colonial! Os países centrais não poderiam contar com colaboracionistas mais prestimosos. E assim foram os anos de Fernando Henrique Cardoso. Mudou alguma coisa nos anos Lula? Não. Pelo contrário, exacerbou-se a nossa dependência da produção, extração e exportação de commodities. O processo de encolhimento da produção industrial prosseguiu, sem qualquer iniciativa consistente de estancá-los ou pelo menos pausá-los. Recorro de novo à ABIMAQ. Diz a associação que reúne os fabricantes de máquinas e equipamentos que o setor vai fechar este ano com um déficit superior a 20 bilhões de dólares. Afinal, fabricar máquinas e equipamentos para quem, senador Jorge Viana? Da mesma forma, o setor de embalagens de máquinas e produtos em geral, também anuncia um péssimo ano. De fato, embalar o quê? Além das desilusões com a política econômica do governo. O indicador de nível de atividade, índice da Fiesp, para medir o desempenho industrial, registrava em julho uma queda de 6,4%, sem qualquer vislumbre de recuperação. Já a pesquisa industrial mensal do IBGE, também referente a julho, mostra que nos primeiros 7 meses do ano, a produção física de nossa indústria recuou 3,7%. Foi no setor de bens de capital, isto é, na produção, entre outros itens, de máquinas e equipamentos. No setor de produção de bens de consumo duráveis, o recuo foi de 8,4%. Na produção de bens intermediários, diminuição de 2,5%. E o desfile de números negativos continua. Examine-se agora como se comportam os investimentos em nossa economia. Recolho de um artigo do editor e colunista Carlos Lopes do jornal Hora do Povo estes dados, que contradizem o ministro Manteiga, segundo quem a taxa média anual do investimento brasileiro é uma das maiores do mundo. Na verdade, há 4 trimestres que está caindo o investimento nacional, segundo revela o índice Formação Bruta de Capital Fixo, que avalia o gasto das empresas com ativos como máquinas, equipamentos e edificações. Há 4 trimestres, nossas indústrias investem menos em máquinas e edificações. Lopes lembra ainda que, em termos de PIB, o investimento também caiu. Representava 19,5% no final do governo Lula e agora está em 17,9%. E os investimentos públicos, como se comportam até julho? Muito mal. Nos primeiros 7 meses do ano, o governo liberou tão somente 8,56% da dotação orçamentária para investimentos, lembra Carlos Lopes. O editor examina também desembolsos do BNDES, principal fornecedor de recursos para o sistema privado. Pois bem, de maio de 2011 a maio deste ano, o dispêndio do Banco para a Indústria e Transformação caiu quase 50% para a indústria em geral, 47%. Ainda, no ano passado, apenas 29% dos desembolsos foram para a indústria. Neste 2011, até o momento, 26%. Alguma surpresa, então, com a queda da produção industrial?
Inusitado seria se, com este câmbio, com esta concorrência predatória, com a ausência de qualquer proteção à indústria nacional, com investimentos tão pífios, se com isso tudo crescêssemos. Mas nem tudo são más notícias. Depois de reduzir os juros e dar certo refresco ao câmbio, o governo federal finalmente aumenta o imposto de importação de uma centena de produtos e promete duplicar a relação em breve. É a tarifa externa comum do Mercosul que a presidenta Dilma está enfrentando com coragem e bancando a necessária integração da Venezuela. No entanto, senhoras e senhores senadores, basta que se reduzam os juros, que se mexa no câmbio, que se elevem as tarifas para que o país retome o crescimento industrial? Não basta. São ainda aspirinas para se combater grave infecção. O desenvolvimento brasileiro e, em consequência, o crescimento industrial não se faz com remendos, com operações tapa-buracos. Caso tivéssemos um programa estratégico de desenvolvimento nacional, com objetivos claramente definidos, assim como definidas as táticas para alcançá-los, tudo bem. Admitir-se-iam medidas que corrigissem a rota. Não é o caso. O Brasil não tem um programa estratégico de desenvolvimento. O Brasil navega ao sabor das circunstâncias, ao sabor das marolinhas ou das grandes tempestades. E vai aportar aonde? Não se sabe, caros e caríssimos senadores. Confesso a angústia e o desalento, e também desânimo, impaciência sim, frustração sim, e até mesmo certa irritação quando vejo marchar aqui nas comissões da Casa toda sorte de projetos e requerimentos. Quando vejo enfileirar-se sugestões, ideias e opiniões sobre os mais desconcentrados temas e não vejo a Casa se debruçar sobre o grave fato de que o país não tem um programa, não tem plano estratégico de desenvolvimento. E seus aliados do PFL, do PPS, do PP, tinham um plano. Tinham um programa de começo, meio e fim, e executaram-no. O programa da dependência, da nossa inclusão no mercado global, como fornecedores de commodities e consumidores de produtos importados. O programa da submissão do país à especulação financeira, ao mercado financeiro. O programa do combate feroz e persistente ao Estado. O programa do superávit primário e da responsabilidade fiscal para gerar recursos que pagassem os juros da dívida e premiassem generosamente os rentistas. O programa do corte dos gastos sociais, da redução de direitos e garantias previdenciárias e trabalhistas. O programa da renúncia do Estado às suas atribuições fundamentais. Alguns talvez salivem de emoção ao verem a Grécia sendo pressionada a cortar salários, reduzir benefícios sociais, cancelar aposentadorias, impor fim de semana de um só dia, reduzir o descanso mínimo entre as jornadas de trabalho. Ainda não chegaram à proposta da reinstituição da escravatura ou ao regime de trabalho criado pela Alemanha para os povos inferiores entre 33 e 45. Mas se esforçam, senador Jorge Viana. O mercado se esforça, os banqueiros se esforçam, os donos do capital financeiro se esforçam para isso. Foram-se os anos tucano-pefelistas e vieram os anos petistas, com a pronta adesão de meu partido e a nossa irresistível vocação governista. Muda o governo. Não tem importância. O PMDB não muda, continua sendo o governo. Realmente, em essência, mudou alguma coisa? A natureza das coisas, como questionam ou questionariam os filósofos, mudou? A qualidade predominante das coisas, seu caráter distintivo mudou? Substancialmente. Em essência, nada mudou. Com pequenas variações, a política econômica é exatamente a mesma. A mesma vinculação e submissão à globalização neoliberal. Não atalhem com aqueles números todos sobre redução da pobreza.
da mortalidade infantil, a ampliação da dita classe média, o acesso à educação e à moradia, o aumento do número de trabalhadores com carteira assinada, a ampliação da oferta de empregos, e isto e aquilo e mais um pouco. São inegáveis os avanços sociais. Mesmo sob uma política econômica fundamentalmente negativa, as circunstâncias, as peculiaridades conjunturais permitiram que o governo do presidente Lula tornasse menos sofrida a vida de parte dos brasileiros, mais pobres e secularmente excluídos. No entanto, se não mudarmos a natureza, a qualidade predominante da política econômica, construindo um programa de desenvolvimento que tenha como meta os interesses populares e nacionais, que tenha como medida principalmente os trabalhadores e empresários brasileiros, tudo o que se avançou dissolver-se-á com a rapidez do açúcar sobre a água. Senhoras e senhores senadores, chega de divertimento, do italiano divertere, desviar do que importa. Isto é, chega de projetos, de sugestões e ações que desviam, que tangenciam, que contornam tudo. Acima de tudo, debate e construção de um programa nacional de desenvolvimento. Depois desse período eleitoral, que se debruce este Congresso Nacional, esse nosso Senado da República, sobre estas questões. Não como oposição ao governo da Dilma, que seria nesse momento uma tolice absoluta, mas como um apoio construtivo, inteligente e crítico para um projeto de desenvolvimento brasileiro e sul-americano. Obrigado, senador, pela até mesmo excessiva tolerância com o abuso do tempo.